Olá pessoal, vamos então seguindo com a disciplina Fisiologia Animal Comparada, que é o professor Bernardo, aula 2, invertebrados, sistema nervoso. Então, no caso do sistema nervoso de invertebrados, primeiro vamos ver os padrões do sistema nervoso. Existem alguns animais mais simples que eles não apresentam o sistema nervoso, então temos uma transmissão do seu neurônio. Por exemplo, unicelulares. Unicelulares, na verdade, não tem como ter neurônio, que são unicelulares. Então, no caso do paramécio, o que acontece? Basicamente é o seguinte: se há um estímulo na porção anterior do animal, vai abrir abertura de canais de cálcio, provocando uma despolarização e reverte o batimento ciliar. Se o estímulo for na porção posterior, vai promover a abertura de canais de potássio, uma hiperpolarização, estimulando o batimento ciliar. Então, basicamente, esse é o controle, nada complexo. No caso de poríferos, se considera que eles possuem um sistema chamado de protonervoso. Seria algo como um princípio de algum tipo de sistema nervoso. Então, o estímulo vai promover uma combustão difusa e constante, através de junções abertas entre as células, e isso pode levar a uma alteração do batimento do esquanócito. Qual é o detalhe? Que as células têm um movimento ameboide, a histologia mutável, ou seja, uma célula pode mudar de lugar dentro do porífero. Então, por isso que fica meio complicado de ter algo mais estável, como um conjunto de neurônios interligados, já que as células ficam se movimentando de um lado para o outro. Agora, já nos selenterados equinodermos, que tem como característica similar, uma simetria radial, o que nós observamos aqui? Aqui nós observamos redes nervosas. Veja que não há uma concentração de neurônios em uma determinada parte do corpo do animal, é tudo espalhado. São só selenterados equinodermos que possuem redes nervosas? Não, todos os outros animais, com exceção dos que já mencionei antes, possuem, mas nesse caso aqui ele tem apenas redes nervosas. Os outros têm redes nervosas mais alguma coisa. Então aqui ó, alguma não chega a ter concentração, mas uma tendência aqui de alguma coisa, um anel nervoso, um neurônio aqui, fibra no braço da estrela, mas nada concentrado. Quais são as características das redes nervosas? Elas são difusas, ou seja, não existe concentração, não existe gânglios praticamente, não são polarizadas. Isso quer dizer o quê? Que o impulso nervoso pode seguir por qualquer lado. Isso implica o quê? Principalmente sinapses elétricas, que aí não tem necessariamente um sentido único de transmissão, ou em alguns casos sinapses químicas, mas diferentes. No caso, as vesículas com neurotransmissores estão nos dois lados da sinapse. Certo? Então, isso já é menos comum ainda. A transmissão é lenta, decremental. O que quer dizer isso? Quer dizer que se o estímulo inicia numa parte animal, à medida que vai se transmitindo pelo corpo, vai perdendo força, vai desaparecendo. Então, depende de facilitação. Isso significa o quê? É mais eficiente um estímulo repetido, vários estímulos fracos repetidos, do que um estímulo forte e único. É a estratégia que eles têm. Nos cnidários pode haver duas redes, uma rápida, de até 1 metro por segundo de transmissão de impulso nervoso, e uma lenta, 0,1 metro por segundo. Então, no caso das hidromedusas, o anel nervoso tem sonhos mais compridos de até 2 metros por segundo. Serve para quê? Para a parte de contração para locomoção. E a lenta é mais para alimentação. Bem, depois das redes nervosas, então começa a ver, os animais têm o sistema nervoso um pouco mais envolvido, uma tendência de centralização do sistema nervoso. Aí temos agrupamento de neurônios em gânglios, que permite então uma grande interconexão entre os neurônios. Isso vai ocorrer a partir dos selenterados. E começa a ver o que? Uma distribuição de uma corda nervosa longitudinal, que é uma melhor estrutura para a transmissão de sinais motores aos músculos distribuídos ao longo do corpo do animal, para fazer uma transmissão mais rápida.
Então aqui nós temos plateuminto e pseudocelomático, a transição entre rede nervosa e sistema nervoso centralizado. Então aqui nós temos, vejam aqui, um plateuminto, notoplano artícula, certo? Aqui na letra A seria o cérebro, então alguns gânglios, formando o que seria o cérebro do animal, que está localizado nessa região. Aqui é como se fosse uma corda nervosa, aqui ó, duas cordas nervosas, e o restante aqui é a rede nervosa, certo? Então por isso que é uma mistura das duas coisas. Aqui é simplesmente a imagem do neurônio. Em plateuminto e seus celomados, tem gânglios na região anterior, onde pode ocorrer interpretação dos sinais sensoriais. Alguns apresentam uma discriminação de vias sensoriais e motoras, que não existia nos animais mais simples. Destruição de gânglios. O animal não morre naquele momento, mas há uma redução da coordenação de movimentos mais complexos, como rastejar, nadar, alimentar. Um poliqueto, por exemplo, sem os gânglios na parte anterior, ele não consegue cavar, fazer um túnel. O animal morre logo depois de destruir o gânglio? Não, mas na natureza vai morrer porque vai ter problema em fazer todo esse processo aqui. Né? E a rede nervosa que existe no animal tem um controle local de uma determinada parte do corpo. Anelídeos, eles apresentam gânglios supraesofágicos, que seria aqui, ó. Aqui temos o trato digestório, né? E a faringe aqui, né? E supraesofágico, então aqui, ó, seria o que seria o cérebro do animal. E uma corda nervosa longitudinal com gânglios, um gânglio para cada segmento. Então o gânglio, na verdade, vai fazer o quê? Vai controlar o segmento. Minhocas sem gânglios cerebrais, atividades executadas mais lentamente. O nereis e o poliqueto pedem comportamento alimentar e de cavar. Então aqui na esquerda temos uma minhoca aqui, ó, mostrando os gânglios supraesofágicos, certo? E aqui na direita foi removido o trato digestório para ver o cordão nervoso ventral. Aqui. Nos artrópodes, então, já há uma maior dominância cerebral, os gânglios são mais fundidos ali, mas com contingente de sinais sensoriais e áreas de associação nessa parte que seria o cérebro. Né? E nos insetos já até uma fusão lateral da corda nervosa, em vez de ser duas, né? Tende a ser uma, e fusão antero-posterior dos gânglios. Então aqui, por exemplo, uma representação, veja aqui o cérebro na cabeça, e aqui temos gânglios, há uma certa fusão, né? Não é exatamente um para cada segmento. Aqui no outro desenho, vejam aqui, ó, uma barata, a região aqui seria o cérebro, e veja como aqui seriam dois cordões nervosos, né? São basicamente muito fundidos, né? Com alguns gânglios aqui no caminho. Veja, aqui tem menos gânglios. Certo? Aqui essa região foi seccionada, mostrando aqui esses neurônios, né, os axônios aqui e outros aqui, ó. Tá? Bem, o cérebro dos artrópodes, então, ele apresenta três partes: o protocérebro, deuterocérebro e o tritocérebro. O protocérebro é relacionado com informações visuais. Então, obviamente, esta área do cérebro vai ser mais envolvida em animais que apresentam uma visão mais apurada. Então, em aracnídeos e miriápodes, que tem basicamente fotorreceptores epiteliais e océlos, a porcentagem do cérebro ocupada pelo protocérebro é muito pequena, tá? Menos de 3%. Agora, insetos que têm olhos compostos, que são olhos mais envolvidos, pode chegar até 80% do cérebro, com o protocérebro. Deuterocérebro. Deuterocérebro recebe informações das antenas, relacionados com quimiorrecepção e movimento das antenas, estímulos químicos. Então, insetos noturnos têm uma tendência de ter um maior deuterocérebro, porque trabalham mais com quimiorrecepção do que com visão. De noite não tem luz. Não? E o tritocérebro, porção anterior do sistema digestório, é a cabeça. Então, está mais relacionado ao funcionamento da cabeça. Aqui temos o desenho de um cérebro de um inseto. Veja aqui o protocérebro,
certo? Deuterocérebro e aqui o tritocérebro. Então, pelo tamanho aqui do protocérebro, dá para adivinhar que o animal tem uma visão razoável. Aqui o lobo óptico também está bem desenvolvido. Aqui temos alguns outros gânglios, tá? Fazendo parte do sistema nervoso. Os insetos e também vertebrados apresentam chamados geradores de padrão central. O que eles fazem, esses geradores de padrão central? Controlam atividades rítmicas como caminhar, nadar e voar. Então, gera impulsos rítmicos, mesmo sem estímulo sensorial. Certo? Isso quer dizer o quê? Que o animal, ele aqui apresenta, então, aqui, veja, um gerador de padrão central, ele recebe informações dos receptores das patas pelo sensorial na cabeça, um inseto, por exemplo. E o gerador de padrão central faz o quê? Envia estímulos promovendo o batimento das asas. Então, à medida que o animal vai batendo as asas, ele vai fazendo o quê? Vai tendo informações sensoriais sobre como está o batimento das asas, como é que está o vento na cabeça do animal. Então, isso é enviado para o gerador de padrão central, que pode modificar, então, o ritmo de batimento das asas. Agora, o gerador de padrão central, ele necessita apenas um estímulo inicial para iniciar esse processo de estimular o batimento das asas. Se não houver mais estímulo de volta, aqui, ó, estímulos sensoriais, ele vai continuar funcionando, ativando o batimento das asas. Só que não vai mudar o ritmo. Certo? Mas ele tem gera um ritmo central. Nós, por exemplo, vertebrados, primatas, temos um ritmo para a respiração. Vocês não ficam pensando a todo momento, vou inspirar, vou expirar, vou inspirar, vou expirar. Isso é um processo automático. Vocês podem parar a respiração, aumentar ou diminuir a velocidade que estão respirando? Podem. Vocês estarão mudando o ritmo do gerador de padrão central, mas o gerador de padrão, ele é basicamente automatizado. Mesma coisa aqui, então, nesses insetos aqui que está demonstrado. Moluscos. Moluscos apresentam um sistema nervoso assimétrico e a complexidade dele variável conforme a classe do molusco. Nos quítons, por exemplo, sistema nervoso semelhante ao plateumintos, muito simples. Nos bivalves, tem o quê? Um sistema nervoso central, tem basicamente 3 pares de gânglio, cerebral, visceral e pedal. E vários pares de nervos e conexões. Gânglios cerebrais conectados aos viscerais, vamos ver aqui. Gânglio cerebral conectado ao visceral, por um par de conexões cérebro-viscerais. E os viscerais inervam as brancas via nervos branquiais. Nós vamos ver no próximo desenho. Temos aqui uma conexão também, gânglios cerebrais e gânglios pedais. Bom, gânglios cerebrais e viscerais, eles vão fazer, entre outras coisas, o controle do batimento dos cílios laterais das brânquias. Esses cílios, eles batem para fazer o quê? Promover o fluxo de água sobre as brâncas, permitindo então que o animal se alimente e respire. Então aqui nesse desenho temos aqui uma representação do que tem nesse trabalho aqui, certo? Então veja aqui o gânglio cerebral, o gânglio visceral, a conexão gânglio cerebral visceral e aqui as brâncas, tá? Inervadas pelo gânglio visceral. Então aqui temos o receptor de dopamina e o receptor de serotonina. Certo? Bem, então veja aqui, ó, serotonina excitatória no gânglio visceral, que vai excitar também o cílio das brânquias. No caso aqui, a dopamina vai ser excitatória no gânglio visceral, mas aqui na brânquia, o neurotransmissor, a dopamina liberada aqui, vai provocar a inibição dos cílios, fazendo com que eles batam mais lentamente. Certo? Então, só para ter uma ideia daqui do tipo de controle do batimento dos cílios nas brânquias. Gastrópodes, como exemplo aqui, o sistema nervoso da Aplysia é formado por 5 pares de gânglios, bucal, cerebral, pedal e pleural, formando então seria um cérebro do animal. Mas cada gânglio coordena uma função específica. Por exemplo, o bucal coordena os músculos da rádula e massa bucal para raspar de substrato, para retirar algas do substrato, por exemplo, ou mastigação. E o abdominal controla a reprodução.
Então aqui nós temos o sistema nervoso central da plísia, aqui, ó. Essa parte toda aqui seria como se fosse um cérebro. Gânglios bucais, cerebrais, pleural e pedal. E aqui, mais longe, então, o gânglio abdominal. Tá? E, finalmente, os cefalópodes, que estão os mais desenvolvidos em termos de sistema nervoso central. Os neurônios são organizados em lobos, os quais formam um cérebro. Aqui nós podemos chamar de cérebro mesmo. Né? Então, no octópus, o polvo, temos lobos subesofágicos, são centros motores inferiores, para cromatóforos, que tem a ver com a cor do animal, e musculatura do olho. E dali partem nervos braquiais para os braços ou tentáculos do animal. Os gânglios supraesofágicos possuem os lobos olfativos e ópticos, interpretação de estímulos e memória visual. E o complexo vertical dorsal, lobos vertical e frontal, para aprendizagem, análogo ao córtex cerebral de mamíferos. Então aqui, tem mais aqui, ó. Vamos seguir no próximo aqui. Então vejam aqui, ó. Isso aqui é o lobo óptico. Veja como ele é grande. Isso aqui é o cérebro, certo? Sistema nervoso central. Veja como ele é grande em relação ao cérebro. Aqui nós temos os lobos verticais e aqui os lobos frontais. E aqui, ó, saem os nervos braquiais para os tentáculos. Certo? Então, voltando aqui um pouquinho, nós temos então, ó, lobos subesofágicos, cromatóforos de olho, a parte de movimento, supraesofágicos, lobos olfativos e ópticos, que fica bem grande ali. Né? Essa parte de visão é bastante importante no cefalópodo. E veja que o complexo vertical dorsal também era grande, então eles podem aprender muita coisa. E aqui nós temos, e o sistema nervoso periférico é o que? Cada ventosa tem o seu gânglio, ligado ao cordão nervoso dos tentáculos. O gânglio, então, interpreta informações sensoriais locais, químicas, mecânicas e motoras das ventosas. Certo? Então, tem o sistema nervoso central e os gânglios, então, informações locais. Muito bem, então, passamos para vocês as informações do sistema nervoso de invertebrados, mostrando alguns exemplos mais simples, indo até os cefalópodes, que são os mais complexos. Nós, obviamente, não apresentamos de todos os grupos, porque não é de interesse isso, só tentar mostrar dos mais simples aos mais desenvolvidos e gradações entre eles.